Oi pessoas, tudo bom? Meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. Mais um crime em cena sobre o documentário True Crime da Netflix, Homicídio nos Estados Unidos, Gabi Petito. Como sempre, se você ainda não deixou sua avaliação ou é novo por aqui, aproveita agora o começo e já deixa suas 5 estrelas se você está me ouvindo pelo Spotify ou pela Apple Podcast. Ela é muito importante para que o podcast cresça, assim como seu apoio também é. E você pode apoiar através da Patreon ou do Apoia-se. Com R$3 você já me ajuda a continuar trazendo casos e episódios para vocês, a gravar vídeos e quem sabe ter um editor para chamar de meu, para que assim eu consiga produzir bem mais episódios e mais rápidos. Os links estão sempre nas descrições dos episódios, ele já leva diretamente para a página de apoio. Esse documentário aqui estreou no dia 17 de fevereiro. Ele tem 3 episódios de mais ou menos 40 minutos cada um. A direção é de Michael Gasparo e Julia Nason. Essa série da Netflix, um caso antes, de 2024, foi o do caso da Laci Peterson. No IMDb, a avaliação desse documentário é de 7.2 e a sinopse, segundo o site da IMDb, diz que viagem de casal em van pelo país, documentada nas redes sociais, termina em tragédia por violência doméstica, gerando investigação e questões familiares. No Rotten Tomatoes, a pontuação dele é de 7.4 e no Letterboxd, 3.4. Apesar de não se saber exatamente o dia do crime, o dia da morte da Gabi, o documentário marca o começo de tudo, o dia 12 de agosto de 2021, como a data que começa toda essa história. Um dia de um acontecimento marcante para o que vai acontecer. A Gabi e o noivo Brian estavam na cidade de Moab, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Um homem reporta para um atendente do 911 ter presenciado uma violência doméstica acontecendo dentro de uma van branca com uma placa do estado da Flórida. A pessoa viu um homem dando um tapa no rosto de uma mulher que estava dentro desta van. A câmera corporal de um policial, no dia 12 de agosto, às 4h45 da tarde, está gravando uma abordagem. Inclusive, seria tão bom, né, gente, se no Brasil se adotassem essas câmeras, porque seja pro bem, seja pro mal, é uma baita ajuda, né? A não ser, claro, não é uma ajuda para quem quer fazer algo errado, né? Mas seria muito bom se a gente tivesse essas câmeras aqui. O documentário, então, reproduz ali, eu acho que quase toda a gravação ou toda a gravação. Você vê que tem bem poucos cortes. Então, a gente meio que tá assistindo o que o policial viu naquele dia. Ainda dentro da viatura, dirigindo, esse policial vê a van branca zigue-zagueando um pouco na pista, acima da velocidade permitida, até que essa van bate no meio-fio. Então, ele se aproxima para abordar essa van. O Brian está dirigindo. A Gabi tá chorando no banco do carona e ela diz que eles brigaram naquela manhã, que ela o estava distraindo, por isso ele bateu o carro no meio-fio. Então o policial ordena que os dois desçam. A Gabi chora muito, se culpa pela briga, ela diz que tem toque, né, transtorno obsessivo-compulsivo, que ela estava nervosa, que largou o emprego para viajar, ela vai contando a história dela. Corta para a notícia do desaparecimento dela. Então o documentário começa a contar a história da Gabi. Tem o vídeo dos pais dela indo para a maternidade. Ela nasceu no dia 19 de março de 1999 em Long Island, no estado de Nova York. Então, ela estaria fazendo, esse ano de 2025, 26 anos. O nome dela era Gabrielle Venora Petito. A mãe, a Nicole, ela fala que ela e o pai da Gabi, o Joey, se separaram quando a Gabi tinha 6 meses. O pai e a madrasta participam do documentário e a Nicole e o marido também. Ambos são casados com os mesmos cônjuges desde a infância da Gabi. Então, a Gabi é mostrado, né, que ela amava de desenhar e que por volta do ensino médio, ela e o Brian se conheceram por terem amigos em comum. Ele, por algum motivo, chegou a morar com uma amiga que também se tornou muito amiga da Gabi. Em março de 2019, Brian Christopher Laundrie foi morar em Long Island, num condomínio, e aí ele e a Gabi se apaixonam, começam a namorar. Pouco depois, eles decidem se mudar para a Flórida, onde a irmã mais velha do Brian morava e para onde os pais dele também haviam se mudado. Os pais da Gabi acharam uma decisão muito repentina, afinal eles namoravam há muito poucos meses, mas eles não se opuseram, né? A forma dos norte-americanos de criarem os filhos é muito diferente da nossa, né? Geralmente, os filhos muito novos saem de casa. Então, eles têm essa cultura da pessoa sair de casa e ir mesmo viver a vida.
Mal o Brian e a Gabi foram morar com os pais dele, os conflitos entre a Gabi e a sogra, a Roberta Laundrie, começaram, supostamente, por ciúmes desse filho. Eles reproduzem uma foto do Brian apontando uma arma para a própria cabeça em um vídeo da Gabi dentro de um carro com uma arma, atirando, rindo, dando tiros, enquanto o carro andava em direção ali no mato, na beira de uma estrada. O que também não é muito incomum, porque há essa cultura armamentista muito enraizada lá nos Estados Unidos. A amiga da Gabi fala de um episódio em que o Brian escondeu a identidade da Gabi para ela não poder sair, mas depois de atitudes controladoras como essa, não deixar, né, ela sair, esconder alguma coisa dela, ele fazia outra coisa super mega romântica. Então era sempre esses contrapontos. Ele fazia uma coisa muito abusiva, muito tóxica, muito controladora, e logo em seguida ele fazia algo muito apaixonante, muito romântico, muito fofo. Em julho de 2020, o Brian estava verbalizando a vontade de pedir a Gabi em casamento. Ele a pediu durante um acampamento que eles fizeram. Só que os pais dela não sabiam que o Brian pediria e só souberam um tempo depois que eles noivaram. Os dois compraram uma van, um Ford Transit Connect de 2012, e a ideia seria fazer um vlog viajando na van pelo país, que já era uma vontade da Gabi de muito antes, inclusive, dela conhecer o Brian. A Gabi trabalhava num restaurante chamado Taco Bell, que é muito famoso, e ela passou a fazer o quê para conseguir mais dinheiro? A dobrar os turnos, porque ela precisava juntar dinheiro para essa viagem. Não se fala se o Brian trabalhava, se trabalhava no que seria. Eu senti falta de dizerem, afinal de contas, de onde que veio todo o dinheiro para essa viagem. Veio só da Gabi, porque dá a entender que o dinheiro todo veio só dela. Não fica muito claro. Eles encenam as trocas de mensagens deles desse período em que ele reclama dela estar trabalhando muito, ele manipula situações, ele diz que está muito triste, que ele está chorando, que ele está com medo dela o deixar. Isso porque ela estava trabalhando para eles terem dinheiro para viajarem. Então aqui você já começa a ver a forma controladora dele e, principalmente, manipuladora. Essa tal viagem começa mais ou menos no dia 2 de julho de 2021. Eles montaram a van, colocaram placa solar, compraram um drone para fazer umas filmagens aéreas, compraram tudo e saíram. Eles passaram lá no documentário diversos vídeos feitos pela Gabi para o vlog sem edição para mostrar a dinâmica entre eles, como era o comportamento, como era a relação. No dia 12 de agosto, eles estavam há 41 dias viajando. Então, aparecem fotos recuperadas do celular da Gabi. O rosto dela, o lado esquerdo, estava bem vermelho, machucado, ela chora na foto. Então, já uma indicação de que, aparentemente, as coisas não estavam tão bem. Eles voltam para a gravação da bodycam do policial. Então, o policial para o carro, avisa que foi recebida uma denúncia sobre um homem batendo uma mulher numa van branca como aquela. O Brian diz que ele empurrou a Gabi porque ela estava agitada e veio para cima dele. Eu tive a impressão de que eles passaram praticamente toda a gravação do policial. Eu não acompanhei a fundo o caso na época, então eu não sei se já tinha sido liberada a gravação inteira e era a inteira que eles usaram nesse documentário. Estou aqui supondo que sim. O Brian também está machucado no rosto, do lado direito, então é condizente os machucados com os lados em que eles estavam. Então, ele está machucado do lado direito do rosto, condizente com a Gabi tendo agredido ele porque ela estava no banco do carona, assim como ela está com o lado esquerdo do rosto machucado, condizente, compatível com ele tendo a agredido, já que ele estava no banco do motorista. O Brian conta que a Gabi acertou um aparelho celular no rosto dele. Jogou um aparelho celular no rosto dele. O policial chega a comentar com outros ali da equipe que o Brian é a vítima de violência doméstica e que a Gabi confirmou que ela era a agressora. Já dentro da viatura, a Gabi pergunta se pode pegar o seu celular e ligar para a mãe, mas nós não vemos ela de fato pegando o celular e ligando. A Nicole conta que a filha comentou que ela e o Brian brigaram naquele dia, que ele a trancou para fora da van, mas ela não explicou muito bem e me parece que essa conversa não foi nesse dia.
Outros policiais chegaram para o reforço, né? E eles discutem ali o que fazer naquela situação. E o que eles fizeram? Nem Gabby, nem o Brian quiseram prestar queixas, mas os policiais decidiram os separar naquela noite, entendendo que o Brian havia sido vítima de violência doméstica. Então, seguindo o protocolo lá da cidade, do estado, sei lá, eles levaram o Brian para dormir em um hotel e deixaram a Gabby no carro, na van, e o policial chegou a indicar um lugar que ela poderia tomar um banho. A orientação era de que naquela noite eles não se encontrassem, mas não adiantou, porque os dois se encontraram. O que eu acho, gente, assim, eu vou dizer, deixando aqui já o que eu acho dessa situação. Não acho que tenha sido de todo... A ideia em si não acho ruim, né, de você separar. O problema é que há homens que sofrem violência doméstica? Sim. Não é só mulheres que sofrem violência doméstica. Homens sofrem violência doméstica, seja em relações heteronormativas ou não. Ou, né, em relações homoafetivas. Existem violência doméstica com homens, existe. Mas, neste caso, quando a Gabby fala, não, eu fiz, ele me agrediu porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Ali você já vê uma situação muito clara, pelo menos para mim, que já fui vítima de violência doméstica, quem é realmente vítima. Porque a todo momento ela se coloca no lugar de que, não, ele só fez isso comigo porque eu provoquei, porque eu que fiz. Porque é exatamente isso que o agressor faz com que você acredite. Você só está apanhando porque você fez alguma coisa errada. Então você está sendo repreendida com aquela agressão. E a maneira com que ela se comporta e com a qual ele se comporta, você também vê uma diferença. Enquanto ela está nervosa, se tremendo, querendo a mãe dela, chorando, se desculpando, se culpando, ele está rindo, ele está conversando com os policiais, ele tá muito tranquilo. Chega um momento que ele fala, espero que ela não esteja falando mal de mim. Em tom de brincadeira, muito tranquilo. O que não é típico, não estou dizendo que não acontece, mas não é típico de uma pessoa que acabou de sofrer uma violência doméstica. Ou qualquer outro tipo de violência. Ele tá rindo, tá conversando, tá muito tranquilo. Enquanto ela está extremamente fora de si. Para muitas pessoas pode corroborar de que ela é uma pessoa louca. Falar, lá, tá vendo? Tá toda descontrolada. Ela me agrediu porque ela é descontrolada. Você não está vendo ela descontrolada? Mas, se você prestar atenção em tudo que ela vai falando, você vê que, na verdade, ela está se culpando pela agressão que ela sofreu. E naquele momento, esses policiais não foram capazes de entender quem ali era a vítima. Então aí eles tratam o Brian como a vítima, que não era, e a Gabby como a agressora. E colocam ele num hotel para dormir muito bem, e ela numa van sozinha. E mais, né? Se você está numa situação que você está sofrendo violência doméstica, houve uma agressão, seja ela grande ou não, leve ou não, grave ou não, como que você só separa a pessoa naquela noite e fala assim, essa noite fiquem vocês separados para vocês esfriarem um pouco a cabeça, tentem não conversar, mas amanhã vocês se resolvem. Porque é numa dessa que no dia seguinte o resolver é a mulher aparecer morta, como aconteceu com a Gabby. A viagem deles continuou e eles vão para Salt Lake City. No dia 22 de agosto, quer dizer, 10 dias depois dessa intervenção policial, a Gabby envia uma mensagem para o ex-namorado dela, chamado Jackson. Depois do que aconteceu lá em Utah, a mãe da Gabby diz que a filha contou que o Brian iria pegar um voo de volta para casa, para a Flórida, para esvaziar um depósito onde as coisas deles tinham ficado. E aí ela ficou em um hotel hospedada, editando vídeos enquanto ele não voltava. E isso daqui, essa situação que realmente aconteceu, o documentário não explica o motivo. Por que o Brian foi lá? Isso depois eu fui descobrir pesquisando e eu achei um depoimento que a mãe do Brian deu depois da morte da Gabby. E aí ela explica por que as coisas deles estavam no depósito, o que aconteceu, como é que o Brian voltou, mas eu só fui descobrir depois. Mas nesse documentário, e a gente aqui tá se atendo só ao documentário, ela só joga a informação de que ele foi pra Flórida pegar as coisas deles e não explicam, se aprofundam no motivo. Mas depois eu fui atrás e descobri, mas eu não vou contar aqui pra vocês porque eu ainda não sei, gente, se eu vou fazer
depois um episódio para apoiador sobre esse caso. Não estou pensando. Por isso que eu não vou contar para vocês. E também porque a gente está falando aqui do documentário, né? Esse aqui não é um caso comentado, como o Beto Ribeiro faz. É só pra gente falar sobre o documentário que eu achei e contar pra vocês sobre os episódios dele. O primeiro vídeo no canal de viagem dela foi postado 7 dias depois da briga lá na cidade de Utah. Ela subiu esse vídeo no YouTube no dia 19 de agosto de 2021. O nome do canal dela é Nomadic Aesthetic e o nome do vídeo é Van Life, Beginning or Van Life Journey. Quer dizer, vida na van, começando nessa jornada de viver na van. Ela mandou a mensagem para esse ex-namorado e aí ele respondeu, depois ligou para ela, os dois conversaram bastante, ele tá no documentário, né, então ele conta. Eles colocaram a conversa em dia, porque tinha muito tempo que eles não se falavam. E aí ela comenta com ele sobre estar preparando um plano para terminar com o Brian. No dia 27 de agosto, ela envia um Snapchat para o Jackson, porque ela estava na cidade de Jackson, no estado de Wyoming. Então ela chega a ligar um pouco mais tarde para ele naquele dia, mas ele não atendeu. Um vídeo da câmera de segurança de Gabi e Brian é passado. Eles param no estacionamento de um mercado chamado Whole Foods em Jackson às 2h12 da tarde. O Brian bate com força a porta do motorista e a Gabi permanece de braços cruzados com a cabeça um pouco baixa. Eles entram no mercado, ela pega uma bolsa, abre a porta da geladeira de bebidas e fica ali olhando. Eles saindo é a última imagem dela viva. Os dois na porta de saída, ambos de costas. A Gabi e a mãe trocam mensagens. Ela fala sobre o Brian estar indo acampar na floresta, ali na proximidade onde eles estavam, e ela ficar na van. E a mãe pergunta se eles terminaram e ela diz que não. O Brian tirou fotos no dia 28 da ossada da cabeça de um animal morto, de várias ossadas num terreno bem amplo, assim, sabe? Acho que é algum parque lá dos Estados Unidos, porque é bem parecido com a estética dos parques de lá, com um terreno assim mais árido, com bem poucas árvores e tal. No dia seguinte, que é o dia 29 de agosto, uma moradora de Jackson chamada Norma Jean foi à missa no Parque Nacional de Grand Teton às 5 da tarde. Na saída, ela viu um rapaz pedindo carona. Ele perguntou se ela poderia o deixar em Jackson, no centro da cidade, só que ela não ia para lá. Então ele pede que ela o deixe no acampamento Spruce Creek, onde a noiva dele estava na van, trabalhando em um blog. No dia 30 de agosto, a Nicole recebe uma mensagem do telefone da Gabi, do número da Gabi, falando sobre o avô. Só que ela acha estranho. Por quê? Porque na mensagem, a Gabi, supostamente a Gabi, estaria se referindo ao avô pelo nome, ao invés de chamá-lo de avô, de vovô, como ela sempre fez. Então, nos dias seguintes, porque ela mandou essa mensagem, sumiu. E aí, nos dias seguintes, a Nicole mandou diversas mensagens para a filha, todas sem respostas. O último post da Gabi no Instagram tinha sido dia 25 de agosto e ela era muito ativa, então, outro sinal de alerta. Já extremamente preocupada, a Nicole avisa o pai da Gabi, ao Joey, né, que a filha não entrava em contato há dias. E pergunta, né, se ela conversou com ele, se a Gabi procurou ele, só que ela também não tinha falado com o pai. Então, eles entram em contato com a mãe do Brian, que também não responde. Inclusive, ela chega a bloquear o número da Nicole. Então, o que eles fazem? Decidem publicar que a Gabi estava desaparecida. Isso era dia 10 de setembro de 2021. Os pais da Gabi procuram a delegacia em Northport, na Flórida, que é a cidade onde os pais do Brian moravam e onde ela também estava morando, a Gabi. E eles denunciam o desaparecimento. Então, a polícia vai até a casa dos Laundrie. A gente vê, de novo, a filmagem dessa abordagem pela body cam do policial. Então, os pais do Brian juntos, a Roberta e o Chris, atendem a porta da casa, mas eles não saem para falar com o policial, porque lá as casas geralmente têm 2 portas, né? A porta da casa e a porta da varanda. Então, eles ficam na porta da casa e o policial na porta da varanda. Então, eles respondem tudo que o policial está perguntando com a porta da casa entreaberta,
Então, eles dizem que o Brian estava em casa e era só aquilo que eles responderiam, não iam dizer mais nada. Também falou que eles tinham um advogado e ele dá o cartão do advogado para o policial e avisa que era para fazer perguntas ao advogado deles. Daí você já vê uma atitude muito estranha. O policial vê a van estacionada na garagem, pergunta se aquela era a van da Gabby e o pai, né, do Brian responde que era a van dos dois. Só que a van estava no nome da Gabby. Então o que o cara faz? O policial liga do carro dele para a investigadora da delegacia dele e depois ele liga para a investigadora da delegacia lá de Long Island, de onde, né, os pais da Gabby moram. E eles acham estranho o óbvio, o que qualquer pessoa em sã consciência acharia estranho. Os Laundrie estarem com a van e dizerem não saberem onde a Gabby tá. O Brian tá em casa, mas ninguém sabe onde é que tá a Gabby. Você não pergunta onde é que tá? Saem 2 pessoas dentro da sua casa, dentro de um carro, dizendo que vão viajar juntos. Só volta uma pessoa dentro do carro. Ninguém ficou curioso para saber o que aconteceu com a menina, sabendo que ela tá desaparecida? Então, até aí é um questionamento óbvio. E aí a polícia fez o quê? Ligou para a irmã do Brian. E aí a irmã dele informou que o que ela sabia era que o Brian e a Gabby brigaram, que o Brian colocou a Gabby num hotel e voltou para casa. Só que ele disse para ela que ele viajou para casa de volta para Flórida de avião. Só que como é que ele foi de avião se a van estava na porta da casa? O policial, que até então estava lá dentro do carro dele no celular, volta lá na casa. Aí os pais do Brian, eles só falam a mesma coisa, repetem tudo que eles já falaram. Eles não sabem de nada, o filho não vai falar com ninguém e que eles ligassem para o advogado. E aí o policial então avisa, tudo bem, só que eu vou guinchar esse carro aqui, tá? Porque esse carro aqui tá no nome da Gabby, a menina desaparecida. Aí ele fica lá esperando o guincho. E eles levam o carro. A investigadora, então, avisa a Nicole que o Brian e a van estavam na Flórida. A Gabby não. E que os pais do Brian e o Brian já tinham um advogado. Então, o que você pensa na hora? Aconteceu uma tragédia. Porque se a minha filha não está com o noivo, que ela saiu com ele, se ela não está com o carro que ela trabalhou tanto para comprar, ela não atende telefone, não atende ninguém, não avisou onde é que eles estão, coisa boa não aconteceu, né? O pai da Gabby, o Joe, então, vai para a Flórida, ele chama a mídia, ele dá coletivas de imprensa, ele faz cartaz pedindo ajuda para encontrar a filha. O caso do desaparecimento da Gabby Petito torna-se, então, nacional. O padrasto viaja para o último lugar que se sabia que ela esteve, que era em Wyoming. E aí eles procuram lá no Parque Grand Teton, ou Grand Teton. O FBI, então, entra no caso, porque aí o FBI trabalha em casos que são nacionais. Então, como ela cruzou fronteiras de estados, então eles poderiam chamar o FBI e aí eles chamaram. O que o FBI faz? Começa a verificar os dados das antenas do celular da Gabby, né? Que aqui a gente chama de herbes, né? Então, eles pegam e vão verificar as herbes do celular da Gabby. E o último sinal tinha sido no acampamento Spruce Creek. Então, a procura pelo parque começou. E aí foi feita de drone, de cavalo, de jipe, de carro. O que eles usaram para fazer essa busca por ela, porque o parque era muito grande. A população local lá de Northport foi para frente da casa dos Laundrie, com megafone, com cartazes, perguntando sobre a Gabby, onde estava a Gabby. Até fotos dela eles imprimiram e ficavam colocando no vidro do carro dos Laundrie. E a vida dos pais do Brian continua igual. Eles saíam, iam no mercado, passeavam normal. Eles pareciam não importarem menos pro povo o dia inteiro na rua gritando. Inclusive, a família foi acampar assim que o Brian voltou. A irmã dele, do Brian, foi a única que falou com repórteres que estavam acampando na frente da casa dela. E ela disse que ela não estava falando com os pais, que ela realmente não sabia, porque os pais nem com ela estavam falando. E aí a gente vai para o dia 17 de setembro, quando alguém liga avisando que algo tinha acontecido lá na casa dos Laundries, porque os pais queriam reportar o sumiço do Brian já de alguns dias. Então o FBI vai lá, vasculha a casa deles, acha um bilhete escrito pela mãe do Brian para o Brian, dizendo assim, logo no envelope do lado de fora, queime depois que li.
Ela também escreveu coisas como: se você for preso, faça o bolo com uma lima dentro. Sabe, uma lima, tipo de ficar serrando as coisas, né? Com tipo uma serrinha, né? Se você precisar desovar um corpo, apareça com a pá e sacos de lixo. Uma carta onde ela reafirma o tempo todo o quanto ela o ama e o quanto ela o defenderia em qualquer situação. Só que é meio estranho você escrever uma mãe, porque o Brian, eles te explicam isso no documentário, foi aquele filho temporão. A diferença de idade dele para a irmã é muito grande e os pais dele já têm uma certa idade. Então, ela foi mãe dele já com uma idade um pouco mais, eu não diria avançada, porque eu acho que esse negócio de idade avançada é coisa muito etarista, mas ela já era uma mulher um pouco mais velha quando teve ele. Então, é uma carta meio estranha, porque você fica toda hora reafirmando esse amor e você faz essas citações de: se você for preso, eu faço um bolo com uma lixa dentro, com uma serra dentro. Se você precisar desovar um corpo, eu apareço lá com a pá pra você cavar um buraco, um saco de lixo pra você botar o corpo, sabe? Por que escrever uma carta com essas reafirmações ou afirmações exatamente naquele momento, naquela situação? Então, é estranho, né? Ainda mais escrito: queime depois que ler. Então, o Brian considerava-se desaparecido ali no dia 17 de setembro. No dia 19, eles ainda estavam procurando pela Gabby, aquela moça lá atrás, aquela senhora que deu carona para um rapaz que a pediu para deixá-lo no acampamento Spirit Creek. Ela viu o vídeo de uma moça no TikTok dizendo ter dado carona para o Brian no parque, porque o caso já estava em tudo quanto era jornal, com a foto deles aparecendo. E quando ela viu esse vídeo da moça falando e a foto dele aparecendo, ela falou que era o mesmo rapaz que ela deu carona. Então ela ligou para a delegacia e contou que ela tinha dado carona para aquele rapaz naquele dia, tal horário. Tem uma presença no último episódio do documentário muito forte de como as mídias sociais, em especial o TikTok, impactou nesse caso, espalhou a notícia, investigou tudo. Foram dezenas e dezenas de vídeos de criadores falando sobre o caso, mostrando, indo atrás de pistas. Então reforça a ideia que a gente já teve lá na série Documentários dos Irmãos Menendez e a volta de casos vindos do TikTok e de como cresceu, né, esse boom investigativo de true crime no TikTok a ponto de fazer tanta diferença no caso dos Irmãos Menendez e também acabou fazendo efeito, tendo um impacto no caso da Gabi Petito. Um casal que também vivia em van relata para o documentário que no dia 27 de agosto eles foram para Spirit Creek e dormiram lá. Eles souberam, né, os amigos, pessoas comentaram que a polícia estava procurando alguém que também passou por aquele acampamento, só que eles não sabiam a certeza dos dias. Quando eles souberam que a busca por essa pessoa era ou no dia 27 e 28 de agosto lá no Spirit Creek, eles voltaram à gravação deles no dia do acampamento. E aí eles tinham gravado com a câmera no painel da van, a van da Gabby, parecendo abandonado em um canto perto ali da entrada do acampamento. Eles postaram esse vídeo nas redes sociais e a polícia foi lá para ver a área. No dia 19 de setembro ainda, na busca ali na beira do rio que corta o parque, alguém viu o que parecia ser um corpo deitado de lado, enrolado em um blusão. A última vez que sabiam que a Gabby estava viva era no dia 27 de agosto. O corpo dela foi encontrado no dia 19 de setembro. Na frente do corpo tinha marca de fogueira, mas não tinha nada de produzir fogo. Ela estava sem botas e as botas dela, em vez de estarem no pé, porque ali também é um lugar muito frio, né? Só que a bota estava perto da marca de fogueira. Os helicópteros de emissoras tentaram filmar o corpo e a polícia precisou proteger a área com barracas. O FBI foi avisar a família, falaram primeiro para o Jimmy, o padrasto da Gabby. A Gabby ela tinha 3 irmãos por parte de mãe, um irmão e 2 irmãs. E foi o Jimmy que precisou identificar o corpo. E ela ainda vestia um casaco com capuz. O legista concluiu que foi homicídio. Foi injury consistent with strangulation. Quer dizer, foi assassinada por estrangulamento. A cronologia era de que, às 1 da tarde do dia 27, os dois, o Brian e a Gabby, estiveram no restaurante Mary Piggles em Jackson. Uma testemunha os viu brigando, ela fez vídeos dentro do restaurante. A testemunha também disse que a Gabby saiu chorando.
Às 1h45 da tarde, a Gabby liga para o ex-namorado Jackson, que não atendeu. Eles foram para o Whole Foods Market. E às 2h13 são as últimas imagens dela viva saindo de lá. Eles foram para o Spruce Creek às 4 da tarde. O vídeo da mulher que estava indo lá com o marido é entre 4 e 4h30 da tarde. Aquele que a van estava parada no canto entre as árvores. Então, esse vídeo é de 4 a 4h30 da tarde. Às 7h15 da noite, a Gabby envia para a mãe uma mensagem dizendo que o Brian falou que ela poderia ficar com a van se ela pagasse a metade dele da van. A mãe pergunta se eles estavam terminando, ela nega. Ela só responde que eles fariam mais dinheiro se ela gravasse sozinha a vida na van. Tipo, a vida dela na van, em vez de ser a vida do casal. Às 8h32, a polícia conseguiu ver que ela usou o computador transferindo arquivos de vídeo, que ela sempre fazia. Então, como era algo comum dela fazer, eles acreditaram que ela que teve essa atividade. Só que depois disso não tem mais nada. Aí corta pro vídeo do Brian. Parece que ele foi andando até Coulter Bay, que é um outro acampamento muito longe. E aí ele foi tirando fotos pelo caminho. Aí tirou foto de flores, de rio, de várias ossadas. No dia 29, exatamente às 1h20 da tarde, ele liga para a mãe e a ligação dura exatos 54 minutos e 28 segundos. O pai dele liga depois para um advogado às 6h13 da noite e conversa com esse advogado por uns 22 minutos. As faturas com todas as ligações ali, a relação de trocas de ligações entre os pais e o Brian, todas são mostradas. O Brian também fica enviando mensagens para o número da Gabby, falando onde ele estava, onde ele parou, o que ele estava fazendo, como se eles tivessem uma conversa, só que um monólogo, porque só ele recebia, escrevia mensagem, mandava para ela, só que não havia resposta. Às 5h55 da tarde do dia 29, o Brian pega carona com a Miranda Baker e o namorado, que foi essa menina que gravou o vídeo no TikTok, e eles o deixaram em Jackson Lake Down. Às 6h45 da noite, a Norma Jean dá carona até o Spruce Creek. Ele continua mandando mensagens para Gabby, pedindo para buscá-lo no dia seguinte. Só que ele já estava lá em Spruce Creek. E aí, quando ele volta para Spruce Creek, sem nas mensagens ele dizer que estava lá, como se ele ainda estivesse lá em Coulter Bay, o celular da Gabby volta a ter movimento. E aí, ela responde às mensagens dele. Então, dá a entender que ele acessou o celular e ele se fez passar por ela. No dia 30 de agosto, o Brian começa a voltar para a Flórida com a van. O documentário reproduz o vídeo de uma câmera de segurança em um estacionamento de restaurante na estrada às 8h10 da manhã. A van se vê lá passando. Do celular da Gabby, saiu uma mensagem para a mãe pedindo para a mãe ligar para o Stan, que é o avô dela, e ela chama Stan, porque o avô dela não parava de ligar. Então, isso a mãe achou estranho. Além dela chamar ele pelo nome, chamar ele de Stan em vez de vovô, se o Stan, o avô dela, estava ligando, por que ela mesmo não atende, conversa com o avô para deixá-lo tranquilo, para saber que ela está bem? Por que pedir para a mãe, para pedir para o avô parar de mandar mensagem para ela? E ela pede isso por mensagem. Então, isso não coadunou. O Brian usou o cartão da Gabby para abastecer a van e também transferiu $700 da conta dela para a conta dele, com a mensagem dizendo: "Goodbye, Brian, I'll never ask you anything again." Adeus, Brian, eu nunca mais irei te pedir nada. Como se ela estivesse devolvendo o dinheiro para ele com raiva, já se despedindo. Então, olha aí a tentativa de armar um álibi, até uma motivação, mas uma motivação dela ter sumido. Tipo assim, olha, eu não sei o que aconteceu, o meu dinheiro ela me devolveu e só me mandou essa mensagem e sumiu. Eu não sei o que aconteceu. Ela sumiu, não me falou nada. Avisou que ia embora, só me mandou meu dinheiro de volta com essa mensagem na transferência. O Brian saiu, a foto dele, sabe naqueles cartazes de wanted do FBI, de procurados? Saiu lá. E então foi expedido um mandado de prisão para ele no dia 23 de setembro, mesmo ele ainda estando desaparecido. No dia 14 de setembro, um carro parado no parque
chamou atenção, lá na Flórida. Era um Ford Mustang. A placa era dos Laundrie. O carro foi multado porque estava dias parado no parque e a Roberta Laundrie foi buscar o carro. Isso 3 dias antes deles informarem o sumiço do Brian. Porque, segundo eles, lá era onde o Brian mais gostava de acampar. Depois, eles disseram que o filho contou que iria acampar para aliviar, porque na frente da casa estava muito cheio, ele não aguentava mais. E aí ele levou mochila, barraca e comida com ele. Agora, ele não aguentava mais aquele monte de gente, que ele ficava ouvindo o dia inteiro as pessoas cobrando. Por que não saiu de casa então, não deu depoimento? Por que então ele não contou a história dele? Porque você fica se enfurnado dentro de casa, sem dar satisfação. A garota sumida. E você acha o quê? Se não quisesse ser perturbado, era só dar um depoimento pra polícia. E falar, olha, gente, eu realmente não sei de nada. Dá uma entrevista e fala, gente, desculpa, eu não sei dela. Aconteceu isso. Mas não, fica ele e os pais se escondendo dentro de casa dizendo que não sabem de nada. Eles esperavam o quê? Fãs? Segundo os Laundries, era normal ele fazer isso de acampar lá e voltar em alguns dias. Por isso eles não contaram que o carro tinha ficado lá. A polícia começa então a procurar por ele no tal do parque. Só que eram 100 quilômetros quadrados de extensão. Então essa busca durou semanas. Em outubro de 2021 o parque precisou ser fechado porque choveu muito. E quando reabriu, no dia 20 de outubro, os Laundrie foram correndo pra lá pra procurar pelo Brian. E a polícia foi também. Eles filmam os Laundrie tipo num carrinho de trilha às 7 da manhã procurando. Depois de 1 hora de procura, o pai do Brian, o Chris, achou um saco à prova de água do Brian. E 45 minutos depois, acharam o corpo do Brian. Ele estava a 1,5 km de onde o carro foi deixado. Já estava em fase de esqueletização. E aqui eu devo comentar. Gente, eu não consigo nem imaginar o impacto que deve ter sido para os pais verem o corpo do filho no estado que com certeza ficou. O legista concluiu que a causa da morte foi um tiro na cabeça, foi suicídio. Dentro do saco tinham fotos do Brian e da Gabby, várias polaroids, um caderno à prova d'água que ele escreveu, onde tinham cartas para a família se despedindo, dizendo ter se matado no córrego do parque para que os animais o devorassem. Ele falava em tragédia inesperada que o dia da morte da Gabby ele voltou pro carro, eles passaram por rios, que ele ouviu um grito, e aí ele voltou, a Gabby estava arfando, e aí ele tirou a Gabby da água, ela não dizia onde doía, só que doía, ela gemia, e ela implorava para ele acabar com aquela dor dela, e que ele a matou em um ato que ele achou muito misericordioso da parte dele. Então, assim, não explicou nada com nada. Ou o meu intelecto limitado não me permitiu entender a explicação dele. E ele também escreveu para que os pais dele não fossem envolvidos, porque os pais dele não fizeram nada de errado. Só, assim, não fizeram nada de errado. Só não falaram nada, deixaram o filho sair ileso, acobertaram ele, sabendo que a garota estava morta. Só isso, mas eles não fizeram nada. São santos. Eles mostram a quantidade de vezes que o Brian ligou para os pais no dia 29 de agosto. Foram mais de 14 ligações. Ligação de 30 minutos, de 20 minutos, de 55 minutos. Os pais dele enviaram dinheiro para um advogado de Wyoming. $25 mil. E isso antes dos pais da Gabby desconfiarem que ela estava sumida. Porque a princípio, ela estava viajando pelo país. Então, tem áreas na estrada que você fica sem sinal, que você tem dificuldade de pegar, porque eles estavam viajando para lugares remotos. Então, o primeiro pensamento da mãe foi, eles estão de novo passando por um lugar que não tem sinal. Então, ninguém nem sabia, ela nem passou pela cabeça que a filha dela estava desaparecida ou estava morta. Aí, aqui já no final do documentário, tem uma cena que, gente, eu não me aguentei, eu chorei muito. Em outubro de 2022, a mãe, o padrasto, o pai, os irmãos dela, a madrasta, toda a família, eles foram para onde encontraram o corpo da Gabby e espalharam as cinzas dela. Gente, eu achei tão triste. Eu achei muito triste. Muito triste. Ela era muito nova. Muito, muito nova. Muito, muito triste. Me coloquei assim no lugar daquela mãe. Eu não sei como é que ela aguentou. Os pais dela criaram uma fundação com o nome da Gabby, voltada para cuidar de mulheres vítimas de violência doméstica. E aí eles passam um trecho de um programa discutindo o caso da Gabby e da atenção que a mídia deu ao desaparecimento de mulheres brancas. Quando a Gabby sumiu,
Quando ela foi assassinada, mais de 700 indígenas também estavam sumidas na região. E a moça que falava, rebate, que quando uma mulher branca some, todo mundo se preocupa. Mas quando é uma mulher preta, uma mulher indígena, nunca tem o mesmo alcance. O que é verdade. Os pais dela, da Gabby, não discordaram, abraçaram a ideia de que sim, a mesma importância aos casos precisa ser dada, porque, na verdade, realmente todos têm importância. Todas as mulheres desaparecidas ou vítimas de violência doméstica, todas importam. Depois do caso, foi aprovado um projeto de lei lá no estado de Utah sobre violência doméstica, até para mudar, né, aquele protocolo que eles seguiram lá quando teve aquela intervenção policial no caso do Brian e da Gabby. Os pais da Gabby processaram os pais de Brian em 2022, mas o processo acabou em um acordo ano passado, em 2024, e aí foi dentro desse processo do ano que acabou no passado, né, é que tem lá o depoimento lá, a mãe do Brian contando do ponto de vista dela tudo o que aconteceu, esse processo que eu li. A Gabby postou um único vídeo no seu canal, aquele que eu já contei pra vocês. Ele está disponível, vocês podem assistir. Eu vou deixá-lo linkado logo aqui no começo da descrição desse episódio para que vocês assistam. No dia que eu tô gravando esse vídeo, né, aqui esse dia de carnaval, que inclusive, gente, se no fundo do vídeo vocês ouvirem por um acaso música, é o carnaval, porque eu moro numa região de praia, então está bombando o carnaval aqui. Então, nesse dia que eu estou gravando, neste dia de carnaval, o vídeo está com mais de 9 milhões de visualizações. O caso está na Netflix, vocês podem assistir, tem poucos, ainda não tem nem um mês, né? Tem poucos dias que, duas semanas, se não me engano, né? Que estreou. É um caso muito triste, ela é uma menina muito nova, tem trechos de vídeos dela, né? Eles passam no final do documentário quase todo o vídeo, esse último vídeo dela, e fazem um compilado, né, de trechos de vídeos dela. É muito triste, né, porque você vê que é uma menina que tinha muita vontade de viver, uma menina muito alegre, muito pra cima, muito jovem, com uma visão do mundo muito romântica, muito bonita, e que acabou dessa forma, né, morta, estrangulada por um cara bem mediano, porque se não fosse ainda, não, um cara feio, esquisito, largada no meio do nada, enquanto ela vivia o sonho dela, abandonada, como se fosse nada. E de tudo, gente, o pior, não tem como. Os pais dele, ele foi assim, ele matou uma pessoa, mas os pais dele, gente, eu vou te contar, eu tenho pavor de pai e mãe assim. Que o filho faz a merda e fica fingindo que o meu filho não pode tocar, o meu filho não pode isso, o meu filho não pode aquilo. Eu tenho pavor de pais assim, porque pais assim fazem filhos como esse. Fazem filhos como o Brian, que faz a merda e o pai e a mãe correm para abraçar, para salvar e não pensa um minuto no sofrimento da outra família, porque o filho dele estava lá, porque foi o filho deles que matou, o filho dele estava em casa. E deixaram a outra família dias e dias, sem saber do paradeiro dessa menina. E se negando a falar, inclusive, que o filho deles tinha voltado. Porque os pais da Gabby, por vários dias, acharam que o Brian também estava sumido. E eles ficaram preocupados. Falaram, gente, a gente precisa achar os dois. E ele, bem bonito, na casa dos pais dele. Comendo, dormindo, vendo televisão, indo acampar em família, passeando de carro. Então a gente consegue inclusive ver de onde vem esse narcisismo, esse egoísmo, essa maldade do Brian. Porque se os pais se comportam dessa maneira, como você esperar a coisa melhor dos filhos, não é verdade? Muito difícil, muito triste esse caso. Esse foi o episódio de hoje. Eu ainda tenho 2 documentários que eu quero trazer para vocês. Um vou trazer na semana que vem, se Deus quiser, vai dar tempo, que eu acho bem interessante. E são casos brasileiros, que eu acho que tá na hora da gente falar sobre o Brasil, não é mesmo? Porque, afinal de contas, o Sob Investigação é um podcast de casos brasileiros. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse, espero que vocês estejam gostando de eu trazer esse tipo de conteúdo, de documentários, porque eu amo documentários de true crime e eu espero que vocês gostem tanto quanto eu. Não é isso? Vejo vocês no próximo Crime em Cena, porque o Sob Investigação está de férias. Vejo vocês no próximo Crime em Cena. Beijos!